Oi, pessoal! A gente conversa agora aqui na Band News FM com o coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF, o Rodrigo Caetano. Está aqui para falar um pouquinho com a gente sobre esta data FIFA. Aqui em Brasília tem Brasil e Colômbia na quinta-feira e a Band News FM faz toda a cobertura do treinamento desta quarta-feira e também da partida. Rodrigo, primeiramente, obrigada por falar com a gente. Muito obrigado, prazer enorme estar falando contigo e com todos da Band News FM. Queria que você falasse dessa preparação para esses dois jogos que vão ser dois jogos difíceis e importantes, né, em termos de classificação. A Colômbia vem na quarta colocação, o Brasil está em quinto, e depois tem uma Argentina que lidera as eliminatórias. Como tem sido já esses primeiros dias do contato do Dorival, de vocês com os jogadores? Bom, primeiro que a nossa dinâmica na seleção, tudo é muito intenso, né? E até pelo pouco tempo que nós temos entre os jogadores se apresentarem, os treinamentos também são bastante reduzidos, mas eu falo de intensidade de informação. Então a comissão técnica, assim como todos nós, temos uma rotina diária de reuniões, de vídeos, para tentar diminuir pelo menos esse prejuízo do pouco tempo de treinamento. Então tem sido assim esses primeiros dias, será assim até o jogo da Argentina, mas como tu mesmo disseste, o nosso jogo é prioritário, é o jogo da Colômbia. É um jogo no qual, se nós vencermos o nosso adversário, a gente ultrapassa eles e dá um passo bastante grande em relação à classificação, para só depois realmente pensar na Argentina. Então, um passo de cada vez. E o Dorival completa um ano agora no comando da equipe. Você disse na entrevista de convocação, no dia que o Dorival anunciou os jogadores, que vocês têm uma análise, vocês têm uns dados sobre o trabalho. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa análise, como é que é esse acompanhamento? Pois na verdade, os resultados, é óbvio que a gente esperava ter um melhor aproveitamento. Porém, se nós formos assim fazer alguns recortes, primeiro, o fato da recuperação dentro da própria eliminatória, ela nos dá sinais de evolução, porque a seleção brasileira, desde que o Dorival assumiu, que são 6 jogos, é a seleção que tem um melhor aproveitamento dentre todos. Então significa que realmente nós estamos num processo de recuperação na tabela e também de pontuação. Paralelamente a isso, nós também temos os números, já que hoje em dia se trabalha muito com essa questão de analytics e análise de desempenho. Nós temos todos na verdade, os índices que sinalizam número de passes certos, arremates a gol, maior posse de bola, uma série de itens e de números que indicam realmente que a seleção brasileira tem conseguido ser superior aos seus adversários. Muitas vezes isso não é traduzido no resultado, como foram principalmente os 2 últimos jogos, né? Tanto na Venezuela, onde tivemos a chance de vencer, como também depois contra o Uruguai, em que tivemos muito mais posse de bola e oportunidades, mas tivemos que ainda buscar o empate. Então, é isso que nos sinaliza estarmos no caminho correto. E quando esses números também reproduzirem no resultado, bom, aí eu espero que a gente já esteja lá na parte de cima da tabela. E são 6 jogadores convocados que atuam no futebol brasileiro e agora é um momento diferente, por exemplo, daquele primeiro jogo do Dorival nas eliminatórias, porque ali os atletas que atuam na Europa estavam no início de temporada e os que atuam no futebol brasileiro estavam ali já do meio para o fim. Agora é um momento oposto. Como é que é também para equilibrar tudo isso com esses jogadores fisicamente? Sempre foi assim. Cada data FIFA, nós temos uma especificidade diferente. Ano passado, quando iniciamos, naquele março de 2024, nós tivemos muitos jogadores que jogam nas ligas europeias lesionados, né? Tivemos um número muito grande de jogadores substituídos. Agora um pouco menos, mas a gente também identifica isso, que os jogadores muitas vezes lá fora, eles chegam num nível, no ápice da sua condição ou já num nível de desgaste muito grande. Então os jogadores brasileiros que jogam melhor no Brasil, eles podem não estar no ápice da sua condição, mas eles também chegam numa curva de ascensão da parte física e técnica, né? Então, cabe a nós encontrarmos aí esse equilíbrio e aqueles que estão nas melhores condições. Mas isso é uma coisa que envolve muito mais a comissão técnica, na parte da fisiologia e na parte física também.
E a gente precisa falar do Neymar também, né, que estava convocado e ia voltar para a seleção brasileira, mas ele está com edema na coxa esquerda, então acabou sendo cortado. Eu me lembro quando o Guilherme e o Celso foram nos treinos do Santos, em um treino, e depois o Dorival foi no jogo, que havia uma expectativa naquele momento que o Neymar estava jogando muito, quarta e domingo, e que em algum momento ele seria poupado. Havia também por parte de vocês essa expectativa de que talvez ele pudesse chegar nesse momento um pouquinho mais descansado? A gente tem que entender que o Neymar, primeiro que é um jogador extra classe e também é um atleta realmente muito carismático, né? Todos aqui o admiram muito, gostam muito dele e gostaríamos de estar convivendo com ele, assim, obviamente, como com Danilo e Ederson. Mas no caso específico dele, ele é um atleta que, na sua história, em toda a sua trajetória, ele sempre gostou muito de estar atuando. É um momento em que ele se sente melhor, é um momento de alegria dele, é estar dentro de campo. Então, um jogador assim, ele acaba muitas das vezes se condicionando também jogando, né? E acabou que ele passou um período longo, inativo, então era natural que cada vez que ele se sentisse melhor, e ele poderia estar também desempenhando melhor a sua condição. Em momento nenhum nós podemos fazer qualquer tipo de análise, porque o Santos, durante todo esse período, realmente nos abasteceu de muitas informações, de todas as informações, tanto antes da lesão como também depois. Sei que ele está em ótimas mãos, conhecemos os profissionais, são grandes profissionais, e o Santos realmente se mostrou um grande parceiro da seleção nessa questão do diálogo. Infelizmente, essa fatalidade ocorreu, dele não estar em condições de estar servindo a seleção brasileira hoje, mas eu tenho certeza absoluta que não é nada que o retire de uma sequência logo ali na frente, e já na próxima data FIFA, quem sabe, poder estar conosco, porque se ele estiver bem fisicamente e clinicamente, tecnicamente eu acho que dispensa comentários e ele sempre vai ter o espaço dele aqui na seleção. E a gente tem ouvido jogadores, hoje o Bruno mesmo falou na entrevista coletiva sobre a torcida, os ingressos estão esgotados, e a gente observa que houve uma redução também no valor dos ingressos. Vocês fizeram essa análise ao final de 2024 para pensar também nesse aspecto de trazer esse torcedor e realmente encher os estádios quando o Brasil atua aqui? Bom, posso te dizer que é um desejo de todos nós que trabalhamos na seleção, os atletas, de termos os estádios aqui quando jogamos aqui no Brasil totalmente lotado, né? Não tem a menor dúvida disso. Certamente essa análise foi feita, né, por quem de direito, o presidente, a federação local, enfim, para ter um entendimento de como comercializar melhor os ingressos. O que importa para nós é justamente isso, que tenhamos o estádio cheio, com a torcida disposta a apoiar a seleção e principalmente voltar a ter essa alegria em apoiar a seleção brasileira. Eu espero que a gente consiga retribuir com um grande jogo e principalmente vencer a Colômbia. E você, com a sua experiência de clube também, já passou por diversos momentos envolvendo política de clubes. Vai haver uma eleição na semana que vem, antes do jogo entre Argentina e Brasil. Isso, de alguma maneira, acaba influenciando na preparação ou vocês conseguem deixar essa parte política de fora e concentrar totalmente? Totalmente de fora. E isso difere de clube, né? Porque num clube não tem como, porque isso acaba, né, transpirando para dentro, né, do departamento de futebol. No caso da CBF, absolutamente. O presidente Edinaldo é que trata disso. Nós fomos escolhidos por ele, nós que eu falo a comissão técnica e também nós da parte administrativa e de gestão. E, portanto, ele nos dá todas as condições para estarmos aqui totalmente passando ao lado, à margem de tudo isso, e o nosso foco é com a seleção brasileira, que é a seleção de todos. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir, nessa data FIFA, aí, fazer 2 grandes jogos, que eu acho que é o que a gente está precisando, justamente, não só por questões de pontuação e de tabela, mas eu acho que principalmente pela questão das peças encaixarem. Eu tenho muita convicção nisso, que a seleção vem evoluindo, mas a gente carece que os resultados comprovem isso também. Para a gente finalizar, o ano passado a gente conversou uma vez e você falou que ainda estava sentindo aquela adaptação de seleção brasileira, de rotina diferente do dia a dia de clube, né? Agora, um ano depois, 100% adaptado? Não, eu costumo dizer que uma eterna adaptação. A verdade é essa, porque sempre acontecem situações novas, situações que você tem que estar aqui para tomar decisão, sempre, né, privilegiando os atletas, privilegiando o bem-estar deles, e a melhor forma
deles poderem trabalhar, eles e a comissão técnica, mas sigo me adaptando e sigo aprendendo. Eu acho que é a melhor definição para o momento, mas obviamente que passado um ano me sinto um pouco mais confortável com essa nova função na seleção do que um ano atrás. Obrigada, Rodrigo, e sucesso para o Brasil nos 2 jogos. Muito obrigado a você pela oportunidade, um abraço a todos.